Olá, você está no devocional diário Sementes do Secreto. E a semente que eu quero compartilhar para semear no teu coração tem o seguinte tema: a exemplo de Asaf, assuma a sua inveja. E o texto que nós vamos ler para compreender, no auxílio de Asaf, o autor do Salmo, é o Salmo de número 73, versos 1, 2 e 3, depois o verso 17. Olha o que diz: de fato, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos maus. Daqui a pouco eu leio o verso 17, mas observem bem. Quem era Asaf? Asaf, ele era um proeminente músico, compositor, líder na área de adoração, na condução do louvor a Deus nos dias do rei Davi. É dito de Asaf que, dado a sua proeminência, ele até profeta foi. E Asaf tem cacife. Asaf é um homem de coração muito íntegro. Ele diz que Deus é bom para com Israel, citando seu contexto geográfico, nação em que ele estava. E ele dizendo: Deus é bom para com os habitantes aqui de Israel e para com os de coração limpo. Observou que ao mesmo tempo que ele diz Deus é bom para esse segmento, para essa nação e para o povo dessa nação, Deus também é bom para com os de coração limpo. E nós sabemos que Deus é um Deus de povos, tribos, línguas e nações, e pelas Escrituras fica claro que Deus não cabe dentro de uma caixinha de fósforo ideológica ou de um engessado religioso. Também Deus não cabe dentro de crenças, quaisquer que sejam elas, porque Deus não é evangélico, não é espírita, Deus é Deus. E por Deus ser Deus, ele é Deus de povos, tribos, línguas e nações. E quando Asaf diz que Deus, de fato, Deus é bom, ele está falando com a exatidão comprovada. Deus é bom. Ele está falando: eu estou convicto, eu tenho fatos conclusos, eu tenho provas. De fato, Deus é bom para com Israel e para com os limpos de coração. Aí ele chega no verso 2 e diz o seguinte: quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Ele sai do meio da nação de Israel, ele sai do grupo limpos de coração, desses dois grupos, e ele se distingue confessando um pecado dele aqui. A sinceridade desse homem, a pureza de suas palavras e a honestidade, a franqueza em assumir a inveja no coração. Ele disse: quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviassem os meus passos. E ele diz o porquê dessa situação dele no verso 3. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos maus. Asaf está assumindo que ele invejava os arrogantes. Gente, a inveja é um sentimento difícil de ser assumido. Complicado. Você vai ver gente confessando todos os tipos de pecados, mas quando diz da inveja, nós vamos observar alguns dedos, alguns milindres. Nós vamos observar algumas pessoas ali com uma certa dificuldade. E eu quero observar com vocês algo aqui rapidamente. Eu quero abrir um parêntese para explicar a diferença da inveja, dos ciúmes e da cobiça. E vou começar pelo fim. Cobiça é você desejar o bem do outro. E no Decálogo de Moisés, os 10 mandamentos, é até mandamento, não cobiçar o bem do próximo. O que quer que seja do próximo não pode ser cobiçado. É você desejar o que é do outro. Isso é cobiça. Ciúmes. Aí ciúmes é um pouquinho diferente. O seu irmão tem algo que é bom, você não tem. Então você quer ter aquilo que o seu irmão tem.
Ele tem, você não tem. Então você está enciumado, se sentindo na desvantagem e quer aquilo que ele tem, ou até algo melhor do que o que ele tem. Digamos que se seu irmão tem um carro X, você quer ter um carro XY, porque aquele carro do seu irmão é bom, mas você quer algo melhor do que o dele para provar, por meio dos seus ciúmes, que você é mais amado, você tem mais sucesso ou coisa do tipo. Agora a inveja, sabe o que é a inveja? É o fato do irmão ter e você não ter. E por causa dele ter e você não ter, você não quer que ele tenha. A inveja é danosa por causa disso. Você não tem o carro, mas o seu irmão tem. Então você não quer que o seu irmão tenha carro porque você não tem. Porque você está mal, você quer que o outro esteja mal. A inveja é isso. É esse sentimento maligno, terrível. Por que razão Caim matou Abel? Porque Abel foi aceito por Deus junto com a sua oferta, ao passo que Caim não. A inveja não aceita a concorrência. E ainda tem nas Escrituras a amarga inveja, quando você se ressente pelo sucesso do outro. Eu tenho certeza que Deus está usando esta semente para tratar da inveja no coração de pessoas. A exemplo de Asaf, assuma a sua inveja. Olha o que Asaf diz: pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos maus. Quando você vai lendo dos versos 4 até o verso 16, ele diz: em só refletir para compreender isso, achei a tarefa pesada demais para mim. Asaf vai observar a respeito dos arrogantes quanta riqueza, quanto poder, quanta conquista, quanta coisa eles têm. Até que chega ao verso 17, ele diz: até que entrei no santuário de Deus e descobri qual seria o fim deles. Deus espremeu o coração de Asaf e retirou do coração de Asaf a inveja por meio de boa reflexão, por meio de reflexão saudável de quem é Deus. Para com os maus, Asaf disse: opa, não é por esse caminho que eu irei. Se é assim que Deus trata os perversos, o ímpio, o mal, os arrogantes, eu não vou invejar esse fim. Até que ele entrou no santuário de Deus, no templo de Deus, no lugar da adoração, sabendo quem é Deus para com o piedoso, para com o justo, Asaf disse: não, eu não vou mais invejar os arrogantes, porque eu sei quem Deus é para com o piedoso. E a inveja diz respeito a um sentimento daqui, para com coisas efêmeras. O que Deus tem para o piedoso é eterno, dura para sempre e reflete a vontade dele com as digitais, aprovando, autorizando e liberando sobre ele o seu favor com boa graça. Entenda, Deus não tem bênçãos na sua inveja para você. Deus tem bênção para você dentro da liberalidade de um coração puro. Assim como Deus é bom para com os puros de coração, disse Asaf. Um puro de coração não tem inveja. Asaf chega a dizer que a inveja é a impureza no seu coração quando ele se distingue. De fato, Deus é bom para com Israel e para com os puros de coração. Agora eu estava amargurado na inveja, eu estava apodrecido na inveja, eu estava amarrado à inveja, até que entrei no templo do Senhor. Venha para Deus. Encontre no secreto da comunhão com Deus a libertação da inveja que está apodrecendo os seus ossos. A palavra de Deus diz em Provérbios que cruel é o furor e impetuosa é a ira, mas quem pode parar na presença da inveja? O sábio ainda diz que a inveja é a podridão dos ossos. Deus não tem na inveja bênção nenhuma para você, mas fora dela, Deus tem valores eternos para depositarem em seu coração. A exemplo do salmista, confesse a sua inveja e seja por Deus liberto dela. Tenha coragem do salmista, assuma, acredite, Deus tem libertação para o seu coração e tem bênçãos inovadoras e extraordinárias e estratosféricas para serem derramadas sobre você. Creia nisso, pensa bem. Eu quero orar com você. Deus e Pai, em nome de Jesus, abrace o coração dos meus irmãos. Abrace o coração de cada um desses que assistiram e ouviram essa semente. Que eles sejam pelo Senhor instruídos e abençoados em o nome de Jesus.
Se essa semente encontrou lugar no seu coração, eu creio que tenha encontrado, espalhe ela para mais pessoas, eu conto com você.